Olá, a paz do Senhor Jesus aos alunos aqui da Escola Bíblica Dominical. Sou o Pastor Marco e nós estamos de volta com mais uma aula. Hoje estudaremos a lição de número 4 e antes de iniciarmos a nossa aula, eu sempre recomendo aos irmãos que assista esta aula sempre aí com a sua Bíblia, esteja aí com a sua revista da Escola Dominical, também um caderno e uma caneta para fazer aí as suas anotações, tá ok? Vamos então para os slides. Aqui está. Bom, a primeira coisa que nós vamos ver aqui na introdução é que nesta lição estudaremos como o Pai revela a sua paternidade por meio da Trindade. Amém? Como o Pai revela a sua paternidade por meio da Trindade. Vamos lá então. Veremos que nesta paternidade, tá? Veremos que esta paternidade ela é reconhecida na confissão de Cristo, tá? Então o próprio Cristo ele confessa essa paternidade através da Trindade. Bom, e isso é aperfeiçoado em nós pelo amor. Isso também garante, né, a nossa comunhão com Ele. Amém, irmãos? Essa confissão de Jesus sobre a paternidade na Trindade garante a nossa comunhão com Ele. Com quem? Com o Pai. Isso também nos capacita a viver com confiança, né, fidelidade e expressão visível da nossa filiação diante do mundo. Que maravilha, né, irmãos? Prosseguindo aí então, aqui no primeiro tópico, a revelação da paternidade do Pai. A paternidade é atributo da primeira pessoa da Trindade. Então, o Deus Pai é a primeira pessoa, né? É um atributo da primeira pessoa da Trindade que opera por meio do Filho e do Espírito Santo, conforme Efésios 4 e 6, que diz: um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos em todos vós. Amém, irmãos? Bom, o Pai é a fonte de tudo, né? Ele é soberano, 1 Coríntios 8 e 6. Ele é o princípio sem princípio. Ele não é gerado, mas é aquele que gera o Filho, e ele, junto com o Filho, procede o Espírito Santo, e a gente vai ver cada tópico deste esboço de uma maneira mais explicativa para vocês, tá ok? Vamos lá então. A paternidade de Deus não tem início no tempo, até porque, irmãos, a eternidade é um espaço, né, sem tempo, sem início, sem fim. Tá? Então a eternidade foge até o nosso entendimento de explicá-la. Né? Então a paternidade de Deus, ela não tem início no tempo. Deus Pai, desde a eternidade, certo? Então na oração sacerdotal de Jesus, ele disse, né? Agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Amém, irmãos? Então, nós estamos vendo aqui nesta lição que a paternidade de Deus não tem início no tempo. Olha que interessante, irmãos. Não houve um momento em que Deus se tornou Pai. O Pai sempre foi Pai, o Filho sempre foi Filho, e o Espírito, né, o Espírito Santo, ele sempre foi Espírito Santo. Amém, irmãos? E isso implica lhes dizer que a geração do Filho não implica criação, tá? Ele sempre existiu com o Pai,
com a mesma essência. Olha que maravilha, né? Porque como o Pai tem a vida em si mesmo, assim deu também ao Filho ter a vida em si mesmo. Amém, irmãos? Então, nós estamos vendo uma lição importantíssima sobre a paternidade na Trindade, né? Mas destacando aqui que o Pai, ele sempre foi Pai, o Filho sempre foi Filho e o Espírito Santo sempre foi Espírito Santo. Amém? Nós vamos ver aqui, dentro desse quadro, que o Deus Pai não recebeu vida de ninguém. O Filho, ele não foi criado, amém, irmãos? O Filho não foi criado, mas eternamente gerado, ambos são existentes. O Filho e o Pai possuem vida em si mesmo, isto é, compartilha da mesma natureza divina. Então, o Pai, o Filho e o Espírito Santo compartilham da mesma natureza divina. Amém, irmãos? Glória a Deus por isso. O Espírito Santo também tem a sua origem no Pai, mas de modo diferente, distinto. Ele procede do Pai, João 15, 26, e é enviado pelo Filho. Olha que interessante, né? João 16 e 7. Então, o Espírito Santo é o próprio Deus, enviado para estar conosco para sempre. É em nós que ele faz a sua morada, né, irmãos? Glória a Deus por isso, né? Bom, então aqui nós aprendemos que o Espírito Santo é o que nos aproxima do Pai, Efésios 2 e 8. O Espírito Santo testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus, já estudamos isto em aulas passadas, não é? E nos guia em toda a verdade, conforme João 16 e 13. Amém, irmãos? Prosseguindo então, o que nós aprendemos aqui no primeiro tópico? Que a paternidade de Deus é eterna, revelada no envio do Filho e na concessão do Espírito Santo. Tópico 2, nós vamos ver agora o reconhecimento, reconhecendo a paternidade do Pai. Amém? Vamos lá. A confissão de que Jesus é o Filho de Deus é um ato central da fé cristã. Qualquer que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus está nele e ele em Deus. Olha que interessante, irmãos. Então, a confissão de que Jesus é o Filho de Deus, certo? Quando eu confesso que Jesus é o Filho de Deus, o texto sagrado vai me dizer que Deus está em mim e eu estou nele. Como é importante confessar, né, irmãos, que Jesus é o Filho de Deus. E essa confissão pública de fé, ela se dá, né, logicamente, no momento que a pessoa aceita Cristo como Salvador e quando ela passa pelas águas do batismo, ela está ali confessando, né, publicamente diante de Deus que ela crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então, qualquer que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus está nele e ele em Deus. Que maravilha, né, irmãos? Que muito importante essa confissão de fé. Amém? Glória a Deus por isso. Bom, reconhecer a filiação divina de Cristo é mais do que uma afirmação privada, tá? É uma declaração pública de fé. Então, a nossa declaração pública de fé, ela se dá exatamente no batismo nas águas. Amém, irmãos? Ali é a nossa declaração pública da nossa fé, né? Então, é uma declaração pública de fé e que sinaliza que Deus habita no coração do crente. Romanos 10, 9 e 10. É uma ação sobrenatural do Espírito Santo. Amém? Glória a Deus por isso.
Bom, o que que nós reconhecer que Jesus como Filho de Deus é a única forma legítima de acesso ao Pai. Então, para que nós possamos ter acesso ao Pai, é importante reconhecer, né, irmãos, Jesus como Filho de Deus. Amém? Glória a Deus por isso. Prosseguindo, negar o Filho é, por consequência, negar o acesso ao Pai. Então, nós vemos que algumas seitas por aí nega o Filho, nega a divindade de Jesus Cristo. Então, negar a divindade, negar o Filho é, por consequência, negar o acesso ao Pai. Amém, irmãos? Bom, o amor faz parte da natureza do Pai, certo? É nos e nós conhecemos e cremos no Senhor que Deus nos tem. Olha só, o amor faz parte da natureza do Pai. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Deus é amor e quem está em amor está em Deus e Deus nele. Então nós falamos que a pessoa que confessa que Jesus é o Filho de Deus, Deus está nele e ele está em Deus, ou ele está em Deus e Deus está nele. E nós estamos vendo aqui, né, que Deus é amor, certo? E quem está em amor está com Deus e Deus nele. É importante isso aqui, né, irmãos? Maravilha. E aí nós vamos ver também que o amor do Pai é sacrificial, demonstrando demonstrando ao enviar seu filho. Então, o João 3,16, que é considerado aí o texto áureo, né, da Bíblia, e Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, esse amor é sacrificial, esse amor ágape, o amor que não espera nada em troca. Amém? Então, esse amor nos adotou, nós fomos aceitos por ele com todos os direitos de filhos legítimos. Por isso que o texto, né, diz assim que todos quantos ele veio para os seus e os seus não receberam, mas todos quantos o receberam, deu-lhe o direito, o direito legal. Amém, irmãos? Direito de ser filho legítimo. Aleluia. Por fé em Jesus Cristo. Então isso aqui é muito importante, né? Essa filiação que nós herdamos de Deus. Esse amor é inquebrável, né? Nenhum poder ou circunstâncias poderá nos separar deste amor, conforme Romanos 8, 38 e 39. Esse amor é pessoal, não é apenas geral, mas é individual, voltado para cada filho que crê. Amém, irmãos? Que maravilha, né? Prosseguindo aí, o amor do Pai é a fonte da nossa nova vida. Nossa salvação brota da abundância do seu amor. Nós falamos na aula passada que Deus é o maior interessado na nossa salvação. Amém? Que a nossa salvação, ela parte primeiro de Deus. O homem, né, jamais ele toma a iniciativa de buscar a Deus. Essa é uma iniciativa de Deus provando o seu amor. Então é ele que nos procura, é ele que nos proporciona a salvação. Amém, irmãos? Então, o amor do Pai é a fonte da nossa vida. A nossa salvação, ela brota da abundância do seu amor, porque ele que nos procura para salvar. Foi o amor do Pai que nos buscou, nos salvou e nos guarda até o fim. E nós temos aí na parábola das 100 ovelhas, né, que retrata isso, daquela ovelha que se desgarrou, o pastor deixa ali as 99 no aprisco, segura, e vai atrás daquela ovelha que se desgarrou. Então se percebe que o Deus é que se interessa a nos buscar.
Amém, irmãos? E devemos aceitar isso pela fé, para que possamos herdar a salvação eterna. Amém, irmãos? Nós temos aqui, né, a bênção da filiação divina. Nisto é perfeito o amor para conosco, para que no dia do juízo tenhamos confiança. Então, essa confiança, ela estabelece a segurança da nossa condição como filhos de Deus. Então, nós temos essa segurança em Deus. Amém, irmãos? Esse amor de Deus nos proporciona uma segurança da paternidade, de sabermos que somos filhos, que temos a proteção divina. Louvado seja Deus por isso, né? Bom, o crente, ele não é mais um escravo ameaçado pelo castigo eterno, né? Mas um filho livre, amado e aceito em Cristo. Então, quando nós aceitamos a Cristo como Salvador, nós deixamos de ser escravo, servos do pecado, escravos de Satanás e passamos a ser livres, né? Porque agora nós pertencemos a Cristo. Também, irmãos, então isso é muito importante, né? Isso não significa que o crente não possa perder a salvação. Essa segurança, irmãos, ela nos traz sim a paternidade de Cristo, né? Ela nos traz uma segurança porque ele nos amou, certo? Mas isso não é uma segurança a ponto de acharmos que não podemos perder a nossa salvação, conforme ensina um pensamento teológico aí. Amém, irmãos? Então, precisamos cultivar a nossa fé. Nós precisamos guardar essa salvação. Amém? De que maneira, pastor? Guardando a nossa vida, centrada nos princípios bíblicos, certo? Sempre procurando viver uma vida santa que agrada a Deus. Nós somos falhos, nós somos pecadores. Amém, irmãos? Todos nós pecamos, mas precisamos ter esse sentimento de que necessitamos de Deus. Amém? Sempre estar diante do Senhor, se humilhando, pedindo perdão dos nossos pecados, para que, numa eventualidade, não venhamos perder a nossa salvação. Maravilha, né, irmãos? Vamos lá, então. O Espírito Santo, habitando em nós, testemunha nossa filiação. Então, o próprio Espírito Santo agindo em nós comprova que somos filhos de Deus. Então, o verdadeiro amor remove o medo. No amor não há temor, antes o perfeito amor lança fora o temor. Amém, irmãos? Então, é quando nós aceitamos a Cristo como Salvador, o Espírito Santo passa a habitar em nós. Amém? Como um selo da promessa de Deus em nossas vidas, lança fora o temor, o medo, aquela, sabe quando a pessoa ela vive sem Deus, incerteza, ela não tem a certeza da sua salvação. Ela fica pensando se ela morrer, para onde ela vai. É? Então, irmãos, nós precisamos ter essa segurança, essa certeza, essa confiança lança fora todo o temor, o medo, né? O medo do inferno, o medo de tudo, amém? Louvado seja Deus por isso. Então, prosseguindo aí, louvado seja Deus. Bom, o que que nós aprendemos aqui no tópico 2? Que confessar que Jesus é o Filho de Deus é a evidência da filiação divina, comunhão com o Pai. Amém, irmãos? Então, você que me ouve aqui, está tendo esta oportunidade de assistir esta aula, ainda não tomou essa decisão, você ainda não confessou a Jesus Cristo como Filho de Deus, certo? Essa é a grande oportunidade para que você possa também fazer parte dessa filiação divina, ter comunhão com Deus. Amém, irmãos? Glória a Deus por isso. Vamos lá? Tópico 3: a experiência do amor do Pai. Guardar a palavra é o meio pelo qual o amor divino é aperfeiçoado. Lembra que eu falei que nós temos que cuidar da nossa salvação, que nós não podemos
estar seguro de que uma vez salvos, salvos para sempre. Então, o que que eu preciso fazer para cultivar a minha fé? O que que eu preciso fazer para estar, né, com a minha vida certa diante de Deus? Então, nós temos que guardar a palavra, é o meio pelo qual o amor divino é aperfeiçoado. Então, para que eu possa guardar a palavra, eu tenho que ler esta palavra, eu tenho que amar esta palavra, eu tenho que guardar esta palavra dentro do meu coração. Amém, irmãos? Então, como é que eu vou guardar se eu não conheço, né? E como é que eu vou conhecer se eu não leio a Bíblia, se eu não me interesso pelas coisas da Bíblia Sagrada, né? Então isso é importantíssimo, irmão. Então guardar a palavra é o meio pelo qual o amor divino é aperfeiçoado. Mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele, certo? Verdadeiramente aperfeiçoado. Nisto conhecemos que estamos nele. Então, um requisito importante que a lição da Escola Bíblica Dominical está nos dando aqui nesta manhã é nos esforçar para guardar a palavra de Deus. Amém? Bom, a cada ato de obediência, mesmo nas pequenas coisas, grave isso, tá? O amor de Deus é fortalecido em nós. Irmão, isso aqui é muito importante. Cada ato de obediência, mesmo nas pequenas coisas, sabe aquelas coisas que nós achamos insignificantes, que, obedeço ou não obedeço? Então, nas mínimas coisas, isso aumenta, né? O amor de Deus é fortalecido em nós. Então, devemos viver de maneira que nossa prática, né, aprofunde a realidade do amor em nosso coração. Amém? Glória a Deus por isso. E aí o amor distingue os verdadeiros filhos de Deus. Amém, irmãos? Então o mundo conhece a Deus por meio da manifestação do amor dos seus filhos. Isso aqui também é muito importante. Olha só, o mundo conhece a Deus. Olha só, o mundo conhece a Deus por meio da manifestação do amor dos seus filhos. Então, se Deus é amor, Deus está em nós, nós temos que manifestar esse amor. E quando nós manifestamos esse amor de Deus, então o mundo pode olhar para nós e falar assim: olha, realmente, né, Deus está na vida dessas pessoas. Amém, irmãos? Maravilha, né? Louvado seja Deus por isso. Então, a essência da vida cristã está fundamentada no fato de que Deus nos amou, certo? Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Glória a Deus por isso. Então, irmãos, precisamos orar ao Senhor, né, nosso Deus, para que derrame esse amor em nossos corações. O amor ágape, o amor incondicional, o amor que não espera nada em troca. Amém, irmãos? Então, que possamos manifestar o amor divino. Amém? Sem julgamentos, quem julgará, Deus é o juiz, né? Então, que possamos orar ao Senhor para que possamos agir com amor, para resgatar a alma perdida, né? Prosseguindo então a salvação, a fé e a nossa capacidade de amar são respostas, certo? À iniciativa incondicional do amor divino. Fomos amados no pior estado possível, certo? E em pecado, recebidos como filhos em Jesus. Aleluia. Glória a Deus por isso, né? Bom, antes da nossa redenção, houve uma cruz sangrenta, preparada por amor. Olha que maravilha, irmãos. Antes da nossa redenção, houve uma cruz sangrenta. Houve um sacrifício vivo de Jesus Cristo, aleluia, para nos resgatar. Que tremendo amor, né, irmão? Então, desse modo, espera-se que a postura cristã seja uma resposta agradecida
a esse amor imerecido. Nós precisamos ser grato a Deus por nossa salvação. Nós precisamos ser grato a Deus pelo sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Amém, irmãos? Muitas vezes somos ingratos. Às vezes lembramos desse sacrifício só uma vez por mês na Santa Ceia, e isso em igreja que faz, né? A Santa Ceia uma vez por mês. Então, uma vez por mês, no culto de Santa Ceia, que é aonde renovamos a aliança com Deus, onde Deus reaviva, renova a sua aliança conosco. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, depois come esse pão. Então, a gente deixa para agradecer ou pensar no sacrifício de Cristo só uma vez por mês na Santa Ceia. Aí parece que passa a Santa Ceia, né? A gente vive um mês aí de novo sem ser grato a Deus pelo sacrifício. Então, que nós venhamos lembrar de Deus não somente no último dia do mês, lá, ou o dia da Santa Ceia, onde a gente faz né, uma relembra o sacrifício e tal, mas que possamos todos os dias da nossa vida, ao levantar, né, irmãos? Se você levantou, é porque Deus lhe permitiu, Deus lhe deu fôlego de vida. Então seja grato a Deus pelo dom da vida e pelo sacrifício de Jesus realizado na cruz do Calvário. Seja grato a Deus pela salvação que lhe foi proporcionada sem merecermos. Amém, irmãos? Esta é a grande verdade. Louvado seja Deus por isso. Então, fechando aqui, nós aprendemos aqui no tópico 3 que o amor do Pai é aperfeiçoado no crente, lançando fora o temor e moldando o nosso caráter. Amém, irmãos? Então nós vamos aqui para a nossa introdução, para a nossa conclusão, na verdade. Bom, a paternidade de Deus é revelada de forma plena na ação conjunta da Trindade. O Pai envia o Filho, certo? O Pai envia o Filho, concede o Espírito e estabelece conosco uma relação sólida paterna e paterna. Bom, confessamos a Cristo, amamos porque fomos amados primeiro, somos conduzidos pelo Espírito a viver em obediência e comunhão. Então, a nossa identidade como filhos de Deus é filmada em sua iniciativa soberana e amorosa. Amém? É filmada em sua iniciativa soberana e amorosa, garantindo-nos plena confiança para o dia da eternidade, certo? Ajudando-nos a refletir o amor no Pai e no mundo. Amém? Bom, encerramos aqui então esta aula, tá? Já convido você para que na próxima semana estejamos aqui com mais uma aula, a lição de número 5, e Deus abençoe a todos, um ótimo final de semana para todos, em nome de Jesus.